Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe Palma e o assunto do vídeo de hoje é Internet das Coisas, IoT, em Data Center, temperatura e umidade do ar em suas mãos. Bom pessoal, vou apresentar neste vídeo duas formas para que monitoremos o nosso ambiente de TI, o nosso ambiente de Data Center. Uma forma é com a ferramenta Zabbix, com o equipamento monitorando a temperatura e a ferramenta Zabbix coletando as informações e notificando ao administrador. E a segunda forma é com uma ferramenta que possibilita a conexão diretamente com o equipamento que está monitorando o ambiente, com o termômetro no caso. Essa segunda ferramenta ela faz a conexão diretamente sem o intermédio de uma outra ferramenta. Então o aplicativo acessa diretamente o termômetro e possibilita nos trazer a informação de temperatura e umidade do ar no ambiente. Esta segunda ferramenta possibilita que monitoremos o ambiente de TI ou data center de forma totalmente transparente. Então não demanda configurações adicionais ao firewall do ambiente. O termômetro, tendo acesso à internet através da rede de computadores, possibilitará o monitoramento de forma totalmente transparente, através do aplicativo de qualquer local do mundo. Dessa forma, temos um termômetro na nuvem. Mais uma vez, as soluções de IoT, de internet das coisas, contribuindo conosco. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, antes de iniciarmos a apresentação dos equipamentos de monitoramento de climatização do ambiente de TI ou de data center, cabe um ponto de reflexão neste slide. Então, não é possível controlar o que não pode ser medido. Então, eu não consigo controlar o que eu não monitoro. Tudo que é controlado pode ser melhorado. Então, a partir do momento que eu monitoro e tenho um controle, eu posso melhorar. Vou apresentar mais adiante neste vídeo técnicas para termos sempre um ambiente mais eficaz. Trago duas informações bem interessantes nesse slide. A primeira é que a Microsoft divulgou que aumentando a temperatura de seus data centers de 2 a 4 graus, foi possível se economizar $250 mil de custo com eletricidade durante um ano. Obviamente, se a Microsoft chegou a essa conclusão, é porque ela monitora esse ambiente. Então está aí, mais uma vez, a importância de se monitorar o ambiente. Devemos monitorar o ambiente não apenas para mantermos os equipamentos numa temperatura adequada, mas também devemos monitorar para aferir esse ambiente e possivelmente gerar uma economia para a empresa no qual esse data center está implantado. Esta informação, para quem queira consultar, eu obtive no Google, está aí a referência. Outra informação bem interessante é da Sociedade Americana de Engenheiros de Climatização. Ela publicou que a alteração na temperatura de 20 graus a 25 graus para 18 a 27, com isso ela conseguiu reduzir aproximadamente de 4 a 6% no custo de eletricidade. Então, mais uma informação que releva a importância de se monitorarmos um ambiente onde tem um data center, onde tem um ar-condicionado. Vamos falar um pouquinho da importância de se monitorar um data center. Então, por que eu devo monitorar o data center? Então, o não monitoramento pode ocasionar superaquecimento no ambiente e possivelmente queda nos serviços essenciais do negócio. Então, os equipamentos de TI eles são muito sensíveis a temperaturas. Então, se a temperatura aumentar muito, possivelmente eles vão trabalhar de forma inadequada e ocasionar lentidão em alguns serviços aí na rede de computadores. O aumento demasiado da temperatura pode dar início à emissão de gases corrosivos originados dos próprios componentes eletrônicos embarcados nos servidores e outros equipamentos eletrônicos. Então, se a temperatura aumentar muito no ambiente, o próprio equipamento vai emitir gases corrosivos que podem causar a longo prazo um dano nesses mesmos equipamentos. Cabe destacar também que há a real necessidade de início de incêndio no local. Então, se a temperatura aumentar muito, há sim um risco de incêndio. Equipamentos de TI são muito sensíveis a variações de temperatura, por isso devemos monitorá-los. O ambiente de TI, seja ele qual porte for, pequeno porte, tendo um servidor, 2 servidores, enfim,
é importante se monitorar o local, porque esses equipamentos eles são muito sensíveis à oscilação na temperatura. Continuando aqui falando da importância de se monitorar a climatização do ambiente de TI, outro aspecto importante é a escalabilidade. Então você faz necessário um monitoramento, pois o ambiente de TI cresce em número de equipamentos alocados no data center. Eu só consigo identificar a necessidade de um upgrade no sistema de refrigeração a partir do momento que eu monitoro esse ambiente. Então, a partir do momento que monitoramos o ambiente, temos a possibilidade de gerar relatórios e, posteriormente, apresentar esse relatório ao superior, à diretoria, justificando a alteração no sistema de climatização. Então, o ambiente de TI ele cresce muito rápido em número de servidores, em número de equipamentos. Então, a partir do momento que esse ambiente ele cresce, também se há necessidade de que o equipamento de climatização que refrigera o local se acompanhe essa demanda de crescimento no ambiente. Bom, pessoal, continuando os slides, vou abordar neste slide aqui algumas correções que eu observo que são necessárias em alguns lugares. Bom, a primeira questão é se devemos definir a temperatura do ar-condicionado na mínima possível. A resposta para esta pergunta é não. Isso diminuirá a vida útil do equipamento. Então, a temperatura no local ela deve ser equilibrada, de forma que não faça com que os equipamentos de TI operem em uma temperatura não adequada e que o equipamento de refrigeração não trabalhe de forma excessiva, diminuindo a vida útil dele. Então tem que ter um ambiente equilibrado, tá? Devo contar com um sistema de contingência, ou seja, um segundo ar-condicionado no ambiente? A resposta é sim. As vantagens de se ter uma contingência no sistema de ar-condicionado são bem atrativas. A primeira delas é a redundância. Então, a partir do momento que eu tenho dois equipamentos, se um apresentar uma falha, eu tenho um segundo equipamento para suprir essa necessidade. Então, é bem interessante. Outro ponto importante é o balanceamento de carga. Então, se eu tenho dois ar-condicionados refrigerando um ambiente de TI, eu posso fazer com que os equipamentos trabalhem de forma não tão excessiva, balanceando a carga entre eles. Outro ponto importante é a manutenção programada sem interrupções na climatização. Então, se eu preciso fazer uma manutenção no equipamento de ar-condicionado, se eu tenho dois equipamentos, eu efetuo a manutenção em um equipamento, posteriormente em outro equipamento, sem que haja perca na interrupção da climatização do ambiente. Outra pergunta bem importante é qual a temperatura e umidade ideal para o ambiente de TI. Essa informação eu pesquisei em algumas normas, inclusive brasileiras, e essa informação a gente pode obter através do datasheet dos equipamentos, dos servidores, dos suítes que estão alocados na sala de TI. Então, essas informações de temperatura de operação a gente pode encontrar nos manuais dos equipamentos. Mas temos algumas temperaturas que são aí aceitáveis e plausíveis para o ambiente. Então, é normal observar que em ambientes de TI operando com temperatura de 18 a 20 graus, então, em um ambiente de TI a gente vê em média de 18 até 20 graus Celsius aí, o equipamento de ar-condicionado neste set point. A umidade relativa do ar deve estar próximo de 60%. Eu cheguei a pesquisar em alguns materiais aqui que é interessante que se façamos a medição na saída de ar quente desses equipamentos. Então, por exemplo, eu tenho um rack com os servidores alocados a este rack. Então é interessante não só medir a temperatura da sala em si, mas também da saída de ar quente dos racks após a refrigeração. Então deve estar em uma temperatura, essa saída de ar quente, em torno de 38 graus, com umidade relativa do ar em torno de 20%. Então eu achei até em alguns outros materiais até a importância de se monitorar a entrada de ar também destes racks, não só o ambiente em si. Trago a norma TIA 942. Ela aborda que a faixa de temperatura operacional de uma sala de TI deve estar em torno de 20 graus até 25 graus e a umidade relativa do ar de 40 a 55%. Esta norma está disponível na internet
e ela aborda na página 29 esta informação. Outro ponto importante é que devemos fazer um estudo de PUE, Power Usage Effectiveness, ou do português, eficiência de uso de energia. Esta técnica é bastante interessante porque conseguimos, através de cálculos matemáticos, medir a eficiência energética do data center. Então, o cálculo do PUE é a soma da energia consumida pelo data center como um todo, dividido pela energia consumida pelos equipamentos de TI. O resultado desta equação, quanto mais próximo de 1 for, mais eficiente é o data center. Temos aqui um exemplo deste cálculo. Então, temos os equipamentos da sala de TI, que são equipamentos de apoio à infraestrutura. Temos um exemplo aqui, os equipamentos de no-break consumindo 500 watts. Temos a iluminação consumindo 150 watts. Temos o ar-condicionado consumindo 3.800 watts e um total de equipamentos de apoio de 4.450 watts. De equipamentos de TI, temos o storage consumindo 450 watts, os servidores consumindo 1.500 watts e outros equipamentos da sala consumindo 800 watts. Temos a soma de 2.750 watts. Então, a equação aí vai funcionar da seguinte forma. Então, os equipamentos da sala de apoio mais os equipamentos de TI é o total, é o consumo total de energia do data center, que dá o valor de 7.200 watts. Então vamos para a equação. O consumo total do data center, que é 7.200 watts, dividido pelo total de equipamentos do ambiente, em watts também, que é 2.750. Então temos o resultado de 2,61, o valor de PUE de 2,61. Bom, pessoal, eu trago nesta tabela a interpretação dos valores de PUE. O nosso deu 2,61. Então, quanto mais perto de 1, mais eficiente é o consumo energético do ambiente de TI. E quanto mais longe de 1, mais ineficiente é esse ambiente. Bom, pessoal, então continuando os slides, trago uma pergunta. Como você monitora seu ambiente? Então, o monitoramento com termômetros convencionais. Temos pouca eficiência, não temos possibilidade de monitoramento remoto à distância. Os relatórios, se necessário for, deverão ser montados de forma manual, através de planilhas. Temos baixa proatividade, porque não monitoramos. Os termômetros convencionais não possibilitam o monitoramento à distância, então temos baixa proatividade. Não temos alertas e nem alarmes, caso a temperatura saia fora dos padrões permitidos no ambiente, e temos um esforço administrativo muito grande para se monitorar o ambiente. Então, normalmente esse ambiente com termômetro demanda que uma pessoa vá fisicamente ao local para que se verifique a temperatura, se ela está adequada ou não. Então, o esforço administrativo é muito grande. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês o ciclo PDCA, ou conhecido como ciclo de Deming. Esse ciclo foi criado pelo William Deming, que foi um estatístico e professor universitário que trabalhou na década de 50 na melhoria dos processos produtivos do Japão. Esse ciclo ele é muito utilizado em bibliotecas do ITIL. Através dele, conseguimos melhorar ou aumentar a eficácia dos serviços de TI. E podemos fazer uso do mesmo para melhorar a eficiência do ambiente de climatização da sala de servidores. Este ciclo é iniciado com a etapa de planejamento. Nesta etapa, devemos elaborar uma estratégia do monitoramento e a escolha da ferramenta que irá fazer o monitoramento. A segunda etapa é a etapa de execução. Então, após escolher a ferramenta de monitoramento, devemos iniciar o monitoramento ao ambiente. A terceira etapa é a etapa de auditoria, de checagem. Então, devemos acompanhar os relatórios gerados pelo sistema de monitoramento. A quarta etapa é a etapa de ação. Devemos colocar em prática os ajustes necessários de aferição no ambiente, baseados nos relatórios fornecidos pelo sistema de monitoramento. Este ciclo visa uma melhoria contínua em busca da eficiência. Então, cada vez que rodamos o planejamento, execução, auditoria e ação, estamos em busca de um ambiente ou de um processo mais eficiente. Bom, pessoal,
Após entendermos a importância de se monitorar um ambiente de TI, um ambiente de data center, entendermos também os processos necessários para que tenhamos um ambiente mais eficiente e também as consequências de se não monitorar um ambiente de data center, devemos fazer a escolha de uma ferramenta de monitoramento, efetuar o monitoramento, avaliar os relatórios e, se necessário for, realizar ajustes na climatização. Esses ajustes vão desde a aquisição de um equipamento que atenda à demanda da sala de TI ou um simples ajuste de temperatura neste ambiente. Eu andei pesquisando algumas soluções de monitoramento no mercado. As soluções de climatização atualmente proprietárias são oferecidas na casa dos R$4.000. Eu entendo que essa solução de monitoramento ela possui um valor elevado, mas temos algumas alternativas no mercado, alternativas mais atrativas. Então temos ferramentas de monitoramento de redes de computadores open source, como o Zabbix. O Zabbix é uma ferramenta totalmente livre de licenciamento que possibilita monitorarmos a temperatura do ambiente, a umidade, a ausência de energia elétrica, enfim, é uma ferramenta que possibilita fazer esse monitoramento de ambiente e também monitoramento de serviços de rede ou de servidores e equipamentos de rede através do protocolo SNMP, enfim. Se você deseja conhecer mais desta ferramenta, eu vou deixar o card no canto superior direito do vídeo para que você clique e conheça mais desta ferramenta. Eu recomendo que você assista um vídeo de monitoramento em redes com os Zabbix, climatização do data center, que apresenta uma forma de monitoramento do ambiente através dos Zabbix, que ela se conecta ao termômetro e consulta as informações dos sensores que estão contidos nesse termômetro. Bom, pessoal, vou fazer a apresentação do funcionamento da ferramenta Zabbix. Então temos uma representação aqui da infraestrutura de redes de computadores. Nesta rede está conectado o nosso termômetro e o nosso Zabbix Server. Então o Zabbix Server, com um certo período definido pelo administrador, ele vai efetuar consultas aos sensores deste termômetro que está conectado à rede. Este termômetro, informando ao Zabbix uma temperatura que atinja os gatilhos definidos pelo administrador, o Zabbix fica encarregado de preparar um e-mail e notificar o administrador deste ambiente. Possivelmente, no momento, a empresa não queira dispor de uma ferramenta como o Zabbix por questões de não ter o hardware ou por questões de custo, questões de demandar ter um servidor na rede, mais um servidor na rede, e deseja ter algo mais simples, deseja monitorar esse ambiente de forma mais simples. Por isso, eu trouxe esta ferramenta de monitoramento denominada IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas. Então, a Internet das Coisas possibilita também que monitoremos um ambiente de TI, uma sala de servidores, uma infraestrutura de redes de computadores. Vamos conhecer mais dessa forma de monitoramento. Bom, pessoal, como funciona o IoT, ou Internet of Things? Então temos a nossa infraestrutura de redes de computadores, temos o nosso termômetro conectado à rede de computadores e tendo acesso à internet, temos o nosso aplicativo, que irá alocar as informações de temperatura e umidade relativa do ar, para que o administrador, através do seu smartphone, faça a consulta. Então temos o nosso termômetro, há uma troca de informações entre o aplicativo que está na nuvem e o termômetro. Posteriormente, o administrador pode efetuar a consulta de temperatura e umidade relativa do ar com o seu aplicativo em qualquer local do mundo. Então, neste exemplo aqui, não temos nenhuma ferramenta intermediando a conexão entre o termômetro e o administrador. A conexão é totalmente transparente, não demanda configurações adicionais no firewall. É uma solução bem atrativa e bem simples e rápida de ser implantada. Bom, pessoal, o custo dessa solução ficou por menos de R$200. Então essa solução ela é bem atrativa por conta disso. Baixo custo, transparência e rápida implantação no ambiente. Então, pessoal, vamos para uma demonstração do termômetro IoT. Então, essa solução ela pode ser usada como um monitoramento primário ou secundário ou em conjunto com uma solução existente. Ele possui baixo custo, é eficiente, tem total transparência, é muito simples e proporciona uma maior comodidade ao administrador desse ambiente. Bom, pessoal,
Temos uma demonstração aqui do funcionamento do termômetro IoT. O suporte a esta ferramenta é a dispositivos Android e iOS. Temos no canto direito a nossa topologia do ambiente, o nosso termômetro conectado à internet, enviando informações de temperatura e umidade relativa do ar ao aplicativo situado na nuvem. E temos o nosso ar-condicionado funcionando em perfeito estado. Eu vou aproximar aqui do termômetro algo quente para que observemos a temperatura e a umidade do ar, como se comporta no ambiente, simulando um dano ao ar-condicionado do ambiente, um dano ao ambiente real de TI. Bom pessoal, estamos chegando ao final do vídeo e eu gostaria de deixar algumas considerações finais. Devemos fazer estudos para que se tenha maior eficiência no ambiente, na climatização do ambiente. Então, como eu demonstrei, existe uma série de ferramentas e mecanismos que podemos fazer uso para que se termos mais eficiência no ambiente. Devemos fazer ajuste na climatização a partir do monitoramento. Esses ajustes vão poder gerar economias para a empresa a longo prazo. Então, de repente, o ajuste de 1 grau ou 2 graus no equipamento de ar-condicionado do ambiente de TI pode trazer uma economia para a empresa a longo prazo. Isso é muito interessante, já que nos tempos de hoje toda economia é bem-vinda. Devemos monitorar o ambiente de data center. A partir do monitoramento, efetuar os ajustes necessários. Devemos ser proativos para que tenhamos um ambiente sempre eficaz e eficiente, não submeter os equipamentos da infraestrutura de data center ou das redes de computadores a riscos, ou seja, sempre ter um ambiente climatizado e monitorado, e sempre solicitar ajuda a um profissional da área de climatização, da área de ar-condicionados. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Se você gostou, clica no joinha e opina nos comentários. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço para vocês.